Então, continuando a apresentação e a conversa que nós tivemos, né, na nossa última videoaula sobre os solos vivos e ativos, é uma aula em que a gente explica sobre a importância do solo ser vivo, né, e não só aí a questão do solo ser rico em nutrientes, mas é mais importante que ele seja aí vivo, um solo vivo, né? Então quem não assistiu essa aula, depois assista, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Podem assistir, você pode assistir antes ou pode assistir depois dessa aula, o que importa é que vocês vão ver que elas se complementam, né? Como naquela aula, né, nós também vamos aqui apresentar conhecimentos de agroecologia baseados nas ideias de Ana Primavera, da doutora Ana Primavera, e baseados também em textos e artigos da Virginia Knabe, né, que fala muito bem desse tema também. Então eu vou deixar também essas referências aqui na descrição, né, então podem conferir, né, na íntegra todo esse conhecimento que nós vamos passar aqui agora. Então nessa apresentação nós vamos falar um pouco, claro que resumidamente, de algumas diferenças entre a agricultura convencional, a agricultura orgânica e a agroecologia, né? E dentro da agroecologia nós vamos falar sobre os 5 fundamentos, né, os 5 principais fundamentos aí da agroecologia. Então, Ana Primavera ela falava em manejo biodinâmico do solo, já falava em manejo biodinâmico do solo até 1968, né? Que depois disso ela passou a usar o termo manejo ecológico do solo. Então antes de 1968 ela usava manejo biodinâmico do solo, depois disso ela começou a usar manejo ecológico do solo. Isso porque ela não queria confundir, né, com a agricultura biodinâmica, tá? Porque na visão dela, né, havia muito mais fatores envolvidos, né, principalmente na questão de integração, né? Então, tinha mais fatores envolvidos de uma forma mais integrada. No sentido que ela achava que, e aí ela deu o nome, né, usou o termo manejo ecológico do solo, né, porque ela colocou alguns aspectos, né, a mais aí, baseados, por exemplo, em aspectos que a própria agricultura biodinâmica não dizia, que ela colocou depois, que é cobertura vegetal permanente, né? A inclusão, por exemplo, de quebra-ventos, né? Falava da inclusão de quebra-ventos para conter brisas e ventos, né? Que ela chamava que o vento, né? Falava que o vento eram verdadeiros ladrões de água. Então ela incluiu isso, então veio a necessidade aí de colocar esse nome, né? De manejo ecológico do solo. Então, como era um manejo realizado em solos agrícolas e pastorios, né? Além disso, esse manejo era tanto em solo agrícola como pastoril, né? Principalmente aí utilizado muito em pastagem nativa, né? O nome daí depois resultou no manejo ecológico dos sistemas de produção. Então ela foi além, né? Então aí virou manejo ecológico, porque aí já estava falando de sistemas de produção. Então, manejo ecológico dos sistemas de produção, aí sim virou, né, a agroecologia. Então, Ana dizia que certamente, antes de aparecer a Revolução, né, como muitos autores dizem também, que antes de aparecer a Revolução, o manejo dos sistemas de produção, eles sempre foram orgânicos, né? Então, antes de 1945, né, antes da Revolução Verde, o manejo sempre foi orgânico, né? Então só depois disso é que essa agricultura que todo mundo vê hoje, a agricultura convencional, né, foi só depois da Revolução Verde. E a Revolução Verde ela até admitia e admite até hoje, como por exemplo, alguns micro-organismos, tá? Então, como nós estamos falando hoje dos micro-organismos, dos solos vivos, é uma complementação, né, um complemento dessa aula que eu falo da importância do micro-organismos para os solos vivos, né? Então, encaixando aqui com isso que a gente está falando, ela admitia, né, a Revolução Verde, depois as ideias da Revolução Verde, até admitia alguns micro-organismos, e admite até hoje, né, como os rizóbios, a micorriza, tá?
No entanto, depois da Revolução Verde, né, a agricultura convencional de hoje, ela é fundamentada prioritariamente aí no manejo físico, né, e mecânico e químico do solo e plantas. E aí, então, hoje sabe-se que deixa-se muito para trás, né, não se considera devidamente a biologia do solo. Mas sempre desde, né, daquela época, Primavera procurou sempre mostrar, né, a importância, né, da parte biológica, né, que a parte biológica era até a mais importante na manutenção, era a parte mais importante, né, a biologia, a vida do solo, os micro-organismos, era a mais importante na manutenção da estrutura do solo, né, e em sua capacidade de produzir plenamente. Então, assim, ela acreditava que a capacidade realmente de produção dos solos, principalmente aqui os solos tropicais, né, estava na biologia. E era o que justamente toda a tecnologia que a Revolução Verde vem trazendo foi deixando para trás. Isso porque, né, como ela dizia, que estava sendo deixado de lado, ela começou a ser deixada de lado, essa parte de biologia, por causa da dificuldade, né, de você embalar, de você empacotar esses micro-organismos, né, esses grupos de micro-organismos, grupos funcionais, né, tanto o micro, a meso e os macro-organismos, né, os micro-organismos menores, os mesos e os macro-organismos, como por exemplo as minhocas úteis, né? Então era difícil você comercializar, você empacotar, como você empacota um adubo, como você empacota um agrotóxico, né? E é difícil você aí para estar depois inoculando no solo. Então é claro que faltou uma tecnologia apropriada para você estar fazendo isso. E mesmo assim que conseguisse empacotar, né, se houvesse esses inoculantes, a Ana já alertava que devia estar estabelecendo, né, antes disso, antes de ser aplicado o micro-organismo, devia se estabelecer ou restabelecer novamente um ambiente que fosse favorável a esses micro-organismos, né? Por isso era mais importante até do que você inocular o organismo. Por quê? Porque se você inocula os micro-organismos no solo em um ambiente em que não é favorável, né, certamente esses micro-organismos não iam sobreviver, né? Então, principalmente se você colocar micro-organismos em ambientes degradados, né, certamente a gente sabe que ele não vai sobreviver. Então, toda essa dificuldade foi por isso que a parte industrial da agricultura foi deixando de lado essa biologia.